Bom, essa é a pergunta fundamental, né, da humanidade. O que é a verdade? Se ela existe de fato, se ela é relativa, se ela é absoluta. Esse é um assunto que muito me interessa. Eu tenho muita dificuldade de olhar para o mundo de uma forma que não seja, de alguma maneira, para tentar acessar isso. Eu acho que essa é a busca fundamental de todos nós. E aqui, por exemplo, quando eu falo em direito, eu tenho extrema dificuldade também de falar sobre esse assunto sem pensar, de alguma maneira, na análise do discurso, na realidade que se dá por meio da linguagem, da filosofia, que é uma forma de pensar o mundo também. Isso porque eu entendo que o direito ele é um produto da linguagem, essencialmente, e também da filosofia, né? Um reflexo de um modo de pensar o mundo numa determinada época, numa determinada sociedade, mas fundamentalmente todas essas áreas do saber e muitas outras, elas nos servem, não nos servem para um outro propósito que não seja esse, buscar um conhecimento da verdade, né? O que vem a ser a verdade. Então dificilmente você vai me ver falando aqui no canal sobre direito, sobre a sociedade ou qualquer coisa assim, sem ter um olhar desse tipo, né? Porque eu acho que isso está um pouco na minha formação, no meu modo de enxergar as coisas. Eu vou mostrar para vocês agora uma fotografia. Gostaria que você olhasse para essa fotografia e pensasse o seguinte: o que ela tem que nos revela o modo como as verdades podem ser construídas do ponto de vista discursivo ou real. E essa é uma foto interessante, ela foi objeto de um estudo que eu fiz na minha primeira graduação. Eu pretendo até retomar esse estudo, né? Foi meu trabalho de conclusão de curso. É uma fotografia tirada no contexto da Segunda Guerra Mundial, na Varsóvia, em 1946. Foi tirada pelo fotógrafo Michael Nash. Então pensa o que esta imagem pode nos revelar sobre realidade, sobre verdade. E daqui a pouco vamos falar mais sobre ela. Olha, a busca da verdade, como eu disse, é algo essencial em todos os conhecimentos. Você sabe que tem um debate, né, que se dá nos diálogos de Platão, que é no Teteto, em que Sócrates ele trava um debate exatamente com o Teteto, que é um discípulo do Protágoras, exatamente sobre isso, né? Sobre a busca de uma verdade absoluta e se isso seria possível. O Teteto, né, como um bom discípulo do Protágoras, ele parte daquele princípio, né, que é a máxima do Protágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas. Então o que significa isso? Significa dizer que toda a verdade ela é uma construção humana. É o modo como eu percebo a realidade ou a verdade que faz ser algo verdadeiro ou não. Então, nesse sentido, é uma postura relativa, né? Então, a verdade seria algo relativo. E já do outro lado, o Sócrates, não é? Ele parte de uma outra concepção em que ele se contrapõe exatamente a isso, dizendo assim, olha, não é possível que a verdade então seja algo relativo. Ele não aceita essa ideia. E por que não aceita essa ideia? Porque do ponto de vista do relativista, a verdade não existe, né? A verdade é só uma construção, um ponto de vista, logo ela não existe. Já Sócrates vai dizer não é porque eu não posso acessar a verdade, ou que eu não consigo alcançá-la eventualmente, que ela não existe, né? Que ela não está presente ali. E aí ele forma aquela ideia do quanto mais eu sei, né, eu mais sei que eu não sei. Mas o fato de eu não saber não significa que a verdade seja uma construção minha, uma construção humana, né, que ela não exista concretamente. Estou simplificando esses conceitos aí. E eu me alinho mais ao lado de Sócrates, eu acredito. Não é? É difícil para mim, embora eu entenda do ponto de vista antropológico que existem várias verdades, né, conforme a maneira como se enxerga. O nosso olhar ele pode construir uma verdade, o olhar humano, e do ponto de vista humano pode haver várias verdades.
Mas me parece também que o excesso desse relativismo pode ser prejudicial na busca de uma verdade concreta, né, ou de uma coisa mais próxima daquilo que é verdade. Eu vou dar 2 exemplos disso, né? Então, primeiro, vou dar o exemplo da Terra e de Deus, né? Uma coisa mais física, mais palpável, e outra coisa um pouco mais transcendental. A Terra, obviamente, ela tem uma massa, um volume e tem uma forma. Então hoje você vê um debate muito grande aí, por exemplo, dos terraplanistas, né? Dizendo aí, né, contrapondo aí os astrônomos, a ciência mais moderna, dizendo que a Terra é plana, né? Voltando lá então a concepções muito antigas. Agora, o fato é que a Terra tem a sua forma, seja ela plana ou redonda, essa forma existe. Ontologicamente ela existe. Então o que eu quero dizer com isso? A verdade, nesse caso, a verdade física, ontológica, ela não está sujeita a interpretações. Eu posso ter uma visão sobre ela ou não, mas ela continua existindo concretamente. Então, nessa perspectiva, o relativismo seria algo que não nos aproximaria da verdade, né? Na verdade, poderia até nos afastar dela. O mesmo se dá, por exemplo, com outras coisas que são menos palpáveis, menos concretas, e aí o meu exemplo sobre Deus. Eu entendo, obviamente, que as pessoas podem ter uma visão particular ou pessoal a respeito de Deus e que podem existir fragmentos disso, né? Até mesmo aqueles que entendem a não existência de Deus, que é uma possibilidade interpretativa e relativa, em relativa à visão do ser humano, de cada ser humano. Agora, vamos partir do pressuposto de que ele exista como um ser criador de um universo complexo como esse que nós vivemos. Se ele existe, então ele não está, obviamente, sujeito, um ser como esse, a interpretações humanas, né? Não é o modo como eu penso que faz alguma variação na existência real, por exemplo, de Deus, né? Então, se eu parto da hipótese de que ele existe, então ele é. E ontologicamente, né, como um ser, como algo que existe, ele não pode se moldar aquilo que eu vejo, né, da forma como eu vejo. Então, para mim existe um pequeno ponto, né, que é a incoerência lógica da visão relativista, porque isso faz com que a verdade praticamente ela se deteriore, ela deixe de existir e ela passe só a ser uma construção. Agora, o fato é que no mundo, né, o mundo em que vivemos, especialmente nas democracias, a verdade, meus amigos, ela é uma construção. Ela é sempre uma construção. O que é a democracia, senão uma tentativa de construir uma constante realidade por meio de argumentações, portanto, por meio da linguagem, e convencer as pessoas dessa verdade, né, e arrebatar ou arregimentar o maior número de pessoas que se convença de que aquela narrativa é verdadeira. Então nas democracias, a verdade se constrói por meio de um choque de narrativas. E é esse o ponto que me interessa, né, como um estudante de direito e também como alguém que é apaixonado pela linguagem, pelas construções discursivas. É analisar exatamente, dentro dessa relatividade que existe, mergulhar nos discursos para descobrir aquilo que se coaduna, aquilo que condiz com uma realidade histórica e aquilo que é um pano que é apenas uma construção artificial e dada pela linguagem, pela narrativa. Agora vamos voltar àquela foto. Dá uma olhada nessa fotografia e observe o seguinte, né? Você tem aí um contexto, como eu disse, que é da Segunda Guerra Mundial, um contexto histórico verdadeiro, e você tem um fotógrafo que flagra um outro fotógrafo construindo uma realidade sobreposta à realidade histórica. Portanto, é uma construção absolutamente narrativa, né? Relativa também. Eu posso, o que eu quero dizer com isso? Que eu posso, por meio do uso da linguagem,
por meio do uso do pensamento e até do direito também, construir uma verdade que seja totalmente desvinculada da realidade histórica que existe. Então, as construções discursivas que acontecem no mundo e argumentativas, que constroem realidades, sim, do ponto de vista relativo, do ponto de vista humano, essas construções elas podem estar mais próximas ou mais afastadas daquilo que realmente significa um determinado contexto histórico. Então eu acredito que esse é a grande questão das democracias. É a gente conseguir, no meio de um choque de narrativas, conseguir acessar aquilo que mais se aproxima da verdade e até desconstruir alguns discursos, né, que são meros sofismas, que estão apenas construindo uma verdade para trabalhar ou angariar as massas e que na verdade não se coaduna com a realidade histórica que nós vivemos num determinado tempo. Então, essa capacidade crítica de olhar o mundo e desconstruir os discursos e ver o que tem por dentro dos seus elementos constitutivos é, para mim, a função do direito, a função da filosofia, a função da linguagem, da análise da linguagem, da análise do discurso, e é por isso que eu não consigo desvincular essas coisas. Eu acho que aqui dificilmente você vai me ver fazendo uma análise que não tenha esse olhar, digamos assim, interdisciplinar sobre as coisas. Não é? Então veja que essa fotografia ela me choca, ela me toma, porque a gente percebe como que elementos, quando são sobrepostos e são construídos, né, eles formam realidades, que nem sempre é a realidade ontológica, nem sempre tem a ver com aquilo que realmente está acontecendo no mundo. Então esse grande debate que eu falei sobre Sócrates e sobre Teteto, ele na verdade é um debate que não tem tanto a ver talvez com as verdades reais, né, do mundo concreto, do mundo físico, mas elas são mais talvez interessantes para a gente pensar em como que é possível alcançar, segundo Sócrates, uma verdade que tenha um fundamento, que tenha uma razão de ser, que se sustente, e que não seja um mero ponto de vista. Embora também eu reconheço o valor, o mérito do relativismo, na medida em que ele nos ensina também que várias perspectivas, né, nos aproximam mais ainda talvez da verdade, talvez, isso pode ser um mero sofisma, e que vários momentos históricos ou os olhares psicológicos podem construir verdades diferentes. Né? Por fim, veja, a linguagem constrói a realidade. Existe um filósofo também, não é? Na verdade, um linguista, o pai da linguística moderna, Fernando Saussure, ele fala sobre isso, né? Que na nossa ciência, que é a linguagem, no caso, a ciência que ele trabalha, ele diz que nas demais ciências o objeto precede, né? Precede o olhar. E que na linguagem acontece exatamente o contrário. É o ponto de vista ou o olhar que constrói o objeto. Então, olha que coisa perversa e instigante. Né? O olhar constrói o objeto. Então, eu posso dizer que a narrativa, que o discurso tal como ele é contado, ele pode construir verdades que na verdade não existem. Né? E esse é o nosso grande objetivo como pensadores. Tentar desconstruir e desmistificar os discursos para chegar o mais perto possível dessa utopia que é acessar a verdade.